Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas para os alunos do sexto ano, vamos estudar agora, nesse vídeo, as propriedades da multiplicação. Desde já, dizer que a gente não precisa decorar essas propriedades, tá? A gente naturalmente vai usar. A primeira propriedade diz o seguinte: em uma multiplicação de dois números naturais, a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui um parênteses, né? Essa propriedade é muito conhecida e muitas vezes se faz piadinhas com ela, como por exemplo aquela que diz que a ordem dos tratores não altera o viaduto. A ordem dos fatores não altera o produto, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Bem, essa propriedade é chamada de propriedade comutativa da multiplicação. E na prática ela acontece da seguinte forma: a multiplicação 5 vezes 8, por exemplo, é a mesma, assim, o resultado é o mesmo da multiplicação 8 vezes 5, tá? Ambos resultam em 40. Muito embora, aqui eu gostaria muito de deixar claro que 5 vezes 8 quer dizer que o 8 ele está sendo somado quantas vezes? 5 vezes, tá? São 5 vezes o 8. E 8 vezes 5 quer dizer dessa vez que é o 5 que está sendo somado. Dessa vez quantas vezes? 8 vezes, ok? Apesar de que nos dois casos o resultado dá 40. 5 vezes 8 é a mesma coisa, resulta na mesma coisa que 8 vezes 5. Beleza? Vamos ver mais um exemplozinho envolvendo essa propriedade, que é a quantidade de quadradinhos. Observe, quantos quadradinhos há na figura a seguir? Olha a figura. Claro, podemos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Só que a multiplicação nos permite concluir quantos quadradinhos são, simplesmente sabendo que temos 6 daqui para cá e 3 daqui para cá. Então basta a gente fazer 6 vezes 3, que dá 18. Ok? E claro, dá no mesmo se a gente fizesse 3 vezes 6. Também dá 18. Ok? Então, essa é uma técnica bastante interessante da gente contar com rapidez. Dando continuidade, vamos ver agora mais uma propriedade da multiplicação. Em uma multiplicação de 3 ou mais números naturais, a maneira como associamos não altera o resultado. Ou seja, é como se fosse a comutativa, só que agora com 3 números. Ok? Vamos ver. Essa propriedade é chamada de propriedade associativa da multiplicação. A propósito, não precisa decorar os nomes não, tá? Como eu disse, a gente vai utilizar tanto e na prática a gente vai eventualmente estar remetendo a esses nomes. Mas então, vamos ver um exemplo da propriedade associativa. E aí note que aqui eu preciso de 3 números, tá? 2 vezes 3 vezes 4. E aí, se a gente mudar a ordem da multiplicação, 2 vezes 3 vezes 4, sendo que aqui, primeiro eu vou fazer 2 vezes 3. E aqui, primeiro vamos fazer 3 vezes 4, o resultado dá o mesmo, ok? Porque, observe, 2 vezes 3 dá 6. E depois que a gente multiplica por 4, 6 vezes 4 dá 24. Certo? Então, isso é o mesmo da gente repetir esse 2 e multiplicar pelo resultado 3 vezes 4, que é 12. Certo? A propósito, aqui eu fiz 2 vezes 3, 6.
e repetir esse 4, né? Aí 6 vezes 4, 24. E nesse outro caso eu repeti o 2 e efetuei 3 vezes 4, que deu 12. E depois 2 vezes 12, também 24. Certo? Então essa é a propriedade associativa. Vamos ver um exemplo prático dessa propriedade? Minutos da semana. Quantos minutos tem 4 semanas? Bom, você sabe que cada semana tem 7 dias, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 7 dias. Cada dia tem 24 horas. Ok? Cada dia, 24 horas. E cada hora tem 60 minutos. Então, se quiséssemos saber quantos minutos tem uma semana, bastava a gente multiplicar 7 por 24, né? 7 vezes 24. E claro, depois multiplicar por 60. Certo? Mas nesse caso, queremos saber quantos minutos tem 4 semanas. Então, vamos efetuar essa multiplicação. 4 vezes 7 vezes 24 e ainda vezes 60. Ok? E nesse exemplo, foi feita a multiplicação 4 vezes 7 vezes 24, que deu 672. Certo? E depois foi multiplicado pelo 60, que deu 40.320. Certo? E o que o exemplo nos mostra é que se a gente tivesse repetido esse 4 e associado, né, feito primeiro 7 vezes 24 vezes 60, o resultado seria o mesmo, tá? Repetiu o 4, fazia aqui 7 vezes 24 vezes 60, que dá 10.080, e depois, quando multiplica por 4, dá 40.320. Ok? Aqui só para deixar claro que a ordem das multiplicações que a gente fizer não vai alterar o resultado, né? Mesmo que a gente mude também a associação. Ok? Qualquer dúvida, poste nos comentários. Vamos ver mais uma propriedade, que diz o seguinte: em uma multiplicação de número natural por 1, o produto será o próprio número natural que a gente multiplicou por 1. Por causa disso, o 1 é elemento neutro da multiplicação. Não entendeu? Assim, ó, 23 vezes 1, a gente não precisa nem fazer conta. Isso dá 23, tá? E já uma aplicação interessante, ó. Digamos 729 vezes um número desconhecido. A gente sabe que o resultado deu 729. E aí, você é capaz de descobrir que número é esse? 729 vezes quanto dá 729? Muito bem, se você acertou que esse número é o número 1, tá? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Ok? Aqui outro exemplo, dessa vez 1 vezes 15, que é a mesma coisa que 15 vezes 1, que dá 15, certo? E um exemplo prático do elemento neutro é o cálculo de notas, que eu vou ter até que corrigir esse enunciado, né? Esse enunciado está muito confuso, porque ele diz assim, ó, a nota de matemática em um exame de seleção é igual a 1. Corrigindo, o que ele quis dizer é que a nota de matemática em um exame de seleção tem peso igual a 1, tá? Tem peso igual a 1. Como assim, professor? Tem peso igual a 1? Quer dizer, se fosse peso 2, a gente ia multiplicar por 2, se fosse peso 3, ia multiplicar por 3, mas como é peso 1,
essa nota vai ser multiplicada por 1, tá? E aí pergunta qual será a nota final de um candidato que recebeu nota 9. Ora, é só para mostrar a aplicação da propriedade. É pegar a nota 9 e multiplicar pelo peso 1. 9 vezes 1, 9. Ou seja, não muda se o peso for 1. Beleza? Muito bem. Agora vamos conhecer mais uma propriedade. Essa propriedade é chamada de elemento nulo da multiplicação. E ela diz que em uma multiplicação de um número natural por zero, o resultado, que a gente chama de produto, vai ser zero, tá? Por exemplo, 23 vezes zero. Não precisa nem fazer conta, isso dá zero. Também poderíamos fazer 729 vezes um número desconhecido, tá dando zero. Que número desconhecido é esse? Claro que esse número desconhecido é o zero, né? 729 vezes zero dá zero. Beleza? Vamos para um exemplo de elemento nulo na multiplicação. 256 vezes zero é a mesma coisa que zero vezes 256, que dá zero. E um exemplo prático diz respeito ao consumo de água. O problema fala assim, ó, uma torneira gasta 10 litros de água por minuto. Uma determinada torneira aí, tá? Mas se essa torneira não for aberta em nenhum momento do dia, quanta água será consumida? Ora, precisa mesmo fazer conta, né? A torneira não foi aberta. Quanta água foi consumida? Zero, né? Mas aqui ele só quis dizer que 10 litros por minuto, 10 litros por minuto, vezes 0 minuto, vai dar 0 litro de água gasta, né? Ou seja, não se gastou nada. Próxima e última propriedade. Gente, essa propriedade agora, se prepara, tá? Olha só. Se você aprender essa próxima propriedade, é porque você é fera em matemática, viu? Já digo que essa propriedade se chama propriedade distributiva da multiplicação, tá? E ela tem muito a ver com a maneira de resolver uma multiplicação por decomposição, certo? Vamos ler a propriedade. Em uma multiplicação de um número natural por uma adição de duas ou mais parcelas, o produto será obtido multiplicando-se o fator por cada parcela da soma e, em seguida, adicionando-se os resultados obtidos. Certo? Muito bem, vamos ver um exemplo. Qual é o resultado da multiplicação 6 vezes 3 mais 2? Então, vamos lá. 6 vezes 3 mais 2. Primeiro, vou ser justo com você, vou ser honesto. A gente aprendeu que devemos fazer primeiro a operação dentro do parênteses. 3 mais 2 dá 5, certo? E 6 vezes 5 é 30. Nada demais, né? Mas aí, observa, se a gente pegar essa mesma continha aqui, copiar, colar ela aqui, a mesma continha, tá? E dessa vez eu vou fazer o seguinte, olha só, vou usar a propriedade distributiva. Esse 6 vai multiplicar o 3, 6 vezes 3 dá 18, e depois eu vou somar com esse 6 multiplicando 2. 6 vezes 2 dá 12. E quanto é 18 mais 12? 30. Olha aí, o mesmo resultado. Que massa, né? Professor, então eu posso escolher a maneira de fazer? Pode. Essa é a melhor maneira, essa primeira. Eventualmente, a gente vai precisar fazer essa para resolver algum problema, tá? Bom,
Temos aqui a mesma explicação. Já vamos seguir com uma observação. Essa propriedade distributiva também pode ser aplicada a uma subtração, certo? Então, ó, 7 vezes 13 menos 5. Primeiro, vamos ser honestos, que a gente pode repetir o 7, multiplicar pelo resultado de 13 menos 5. Quanto é 13 menos 5? 8. E quanto é 7 vezes 8? 56. Mesma resposta aqui. Beleza? 56. Muito bem. Mas se a gente fizer 7 vezes 13 e depois 7 vezes 5, 7 vezes 13, aí repete o sinal de menos, tá? Aqui, ó. E 7 vezes 5, aí faz o resultado de 7 vezes 13, que é 91, 7 vezes 5, que é 35, e efetuando essa subtração, chegamos no mesmo 56. Professor, prefiro demais fazer assim. Pode fazer desse jeito, viu? Mas vai ter uma hora que a gente vai precisar usar essa propriedade distributiva, viu? Então não se negue a aprender ela não. Muito bem. Então, qualquer dúvida, poste aí nos comentários. E se não tiver dúvida, beleza, parabéns, até a nossa próxima aula.